Prezados irmãos, estimadas irmãs, desejamos paz a todos os corações. Que as bênçãos de Jesus derrame luz sobre as nossas vidas, sobre as nossas aspirações de melhoria neste momento difícil que estamos atravessando na Terra. O capítulo 82 do Livro da Esperança, intitulado Auxílio do Alto, ou seja, auxílio de Deus, auxílio do mundo maior. É assim que Emmanuel vai tratar neste capítulo de hoje do Livro da Esperança. A primeira epígrafe destacada pelo autor espiritual Emmanuel, do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 8. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Palavras ditas por Jesus. Vemos que aqui 3 verbos são destacados: o verbo pedir, o verbo buscar e o verbo bater. Essa trilogia de Jesus, afirma-nos Emmanuel, reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Pedi, buscai, batei. Trilogia, porque é um conjunto de 3 verbos. Segundo o autor Emmanuel, essa trilogia tem uma significação muito especial para todos nós, os aprendizes do Evangelho de Jesus. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. Falando inicialmente do verbo pedir, dizendo que no emaranhado das lutas aqui da Terra, que todos nós estamos envolvidos, é muito importante que a gente aprenda a pedir caminhos de libertação dessa cadeia, desse emaranhado de problemas que muitas vezes nos dificultam a trajetória aqui na Terra. Ele fala em convenções sufocantes, ou seja, convenções que oprimem, que asfixiam, que dificultam a nossa caminhada aqui na Terra. Ele fala de preconceitos estéreis, porque são preconceitos que nada produzem, que só atrapalham. Ele fala também de hábitos cristalizados, que são hábitos estagnados, inclusive religiosos, às vezes, que não evoluíram com o tempo. Aqui, Emmanuel se refere, nessa primeira fala dele, à nossa situação de espíritos imperfeitos, que estamos reencarnados aqui no mundo de provas e expiações, que passa no momento por grandes dificuldades, inclusive com essa pandemia do coronavírus que atingiu o mundo inteiro, né? Mas nós, meus irmãos, já vivemos muitas vidas. Erros clamorosos nos assinalam as experiências ao longo dos milênios. Vivemos muitas vidas, somos caravaneiros dos séculos. E nessa trajetória espiritual de aperfeiçoamento na Terra, é mais do que comum em nossas vidas a prática de erros clamorosos que cometemos ao longo dos milênios, das reencarnações. Nossos débitos, as nossas tendências inferiores, elas formam com que um emaranhado, a que ele se refere aqui, de lutas, que são as dificuldades que todos nós trazemos, as provas, as expiações, né? Os compromissos, as dívidas, as dificuldades, as doenças, as enfermidades, os problemas sociais, os problemas de saúde. Por outro lado, além desses problemas normais, que já são marcantes aqui na existência terrena, o meio em que nós vivemos, nós cristãos, nós espíritas, ele é adverso. A ciência e a religião, que são 2 fontes de esclarecimento dos homens,
que são bases do progresso da Terra, se deixam envolver neste momento nas sombras desses dias tenebrosos que estamos vivendo. A ciência, com seus preconceitos acadêmicos, nega a existência do espírito. E a religião, por sua vez, o encarcera nos dogmas e convenções irracionais. E diante desse dilema dos dias que passam, entre a força de um preconceito acadêmico e o atrevimento de um dogma religioso, o homem terreno, eu falo de forma geral, se perturba e concentra todos os seus interesses nas coisas transitórias, vivendo a cata de condenáveis prazeres. Esta é uma realidade em que há uma cultura do prazer, em que o que se interessa é aparecer muitas vezes o que não é. Isso é tão comum nas redes sociais hoje, né? Essa cultura de aparecer, do bem-estar apenas material. Não importa o ser, a realidade, importa o que parece ser. Porém, nós espíritas, vamos pensar na nossa condição de espíritas, nós temos a nosso favor a luz clarificadora da doutrina espírita, a qual nos abre os portais da espiritualidade, assegurando-nos que a vida é imperecível, que a vida não termina no túmulo, assim como não começa no berço. Nós somos sabedores dessa realidade. Então, o imediatismo terreno, o apego às coisas materiais, precisa ser vencido por nós, que nos candidatamos a aprendizes do Evangelho de Jesus na preciosa escola do Espiritismo cristão. É, pois, necessário, imprescindível, desejar com força e decisão a saída desse escuro ritual em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Então, falta à humanidade essa noção de que a vida não começa no berço nem termina no túmulo. Isso é de fundamental importância para que a gente possa ter uma conduta, uma maneira de enxergar a vida e de agir aqui nessa nossa existência corporal. Então, é necessário pedir, inicialmente aqui, vamos lembrar do verbo pedir, da trilogia de Jesus. É necessário pedir, desejar com força a saída desse cipoal de materialismo que vem graçando no seio da humanidade. Logo após o pedir, é imprescindível buscar. É o segundo verbo da trilogia de Jesus. A procura constitui-se de esforço seletivo, ou seja, é preciso escolher e selecionar com cuidado, porque o campo de trabalho jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas, quer dizer, adornadas, enfeitadas de sugestões brilhantes. Mas o que são essas sugestões brilhantes? Aqui se refere aqui Emmanuel, as palavras não são minhas, são do autor espiritual. Nós devemos entender que essas sugestões brilhantes, adornadas, né, de tentações, de como se fosse uma coisa muito boa, uma miragem. Então, essas sugestões brilhantes é o seguinte: o campo do mundo onde nós estamos encarnados, na sociedade que nós vivemos, muitas vezes nos acena com a possibilidade de realizações utópicas, sem base no esforço metódico, no suor e no trabalho. Lembremos do pedir, a saída desse cipoal de emaranhado de problemas que nós vivemos para nos dedicar à nossa principal tarefa nesse mundo, que é a evolução dos nossos espíritos, no aprendizado do Evangelho. Pedimos. Agora estamos buscando as nossas realizações no campo de trabalho para que a gente possa colocar em prática as nossas possibilidades, né?
com as quais Deus nos premiou para que voltássemos para buscarmos a nossa evolução. Mas, na busca desse trabalho, é preciso fugir das fantasias enganosas, da vaidade, que contam com o aplauso ilusório das multidões. O nosso serviço, o verdadeiro trabalho que nós devemos buscar, é do bem, e esse trabalho é silencioso. Ele exige renúncia, sacrifício, e geralmente não contam com o apreço dos homens. Então, que nós não nos enganemos nessa busca. Busquemos o certo, o trabalho que não vai nos dar premiação e aplauso aqui na Terra, mas é um trabalho silencioso, muitas vezes humilde, oculto, que nós precisamos realizar na Terra com renúncia, com sacrifício, com suor, buscando a prática do bem na sua simplicidade, na sua pureza. Esse tipo de trabalho geralmente não conta com o apreço dos homens, nem tem o aplauso da terra. Entendamos isso em nossa busca, conforme nos orienta a trilogia de Jesus. É indispensável que a gente localize a ação digna e santificadora, quer dizer, o trabalho certo, o trabalho correto, o trabalho sem intenção pessoal, que não busca a própria promoção pessoal, mas busca a promoção do bem na terra em favor dos semelhantes. É imperativo, quer dizer, é necessário aprender a buscar o bem legítimo. E o bem legítimo não está nas glórias mundanas. Lembremos de todos os grandes expoentes do cristianismo. Nunca tiveram facilidades, nunca tiveram o aplauso dos homens. Contaram, sim, com grandes lutas para realizar o seu trabalho. Não nos enganemos também com relação a isso. Nós não somos grandes vultos, até por isso nós não somos grandes vultos, mas mesmo se fosse, o trabalho dos grandes vultos é também de sacrifício. Ainda mais nós outros, que somos pequeninos servidores, aspirantes a servidores da causa do Cristo, não busquemos o aplauso da terra, busquemos o aplauso da nossa consciência. Aí, depois de pedir e de bater, vem o terceiro verbo, né? Depois de pedir e buscar, melhor dizendo, vem o terceiro verbo, que é bater. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Pedir, buscar e bater. Esse bater significa o trabalho, é colocar as mãos no trabalho. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, esforço metódico e boa vontade para trabalhar, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Então, a gente, no trabalho, a gente pediu, a gente buscou, escolheu. Agora, no trabalho, é preciso nos munir de muito esforço, de muita disposição, de muito esforço, de muita boa vontade, para que a gente possa realmente conseguir concretizar alguma coisa de bom para a nossa evolução espiritual aqui na Terra. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, quer dizer, pedir sem rumo, primeiro verbo. Procurar sem exame, ou seja, buscar sem examinar, sem selecionar. E agir, ou seja, bater sem objetivo elevado. Peçamos, meus irmãos, ao Senhor da vinha, nossa libertação da animalidade primitivista, que ainda é marcante em nossos espíritos endividados, nossos espíritos ainda carregados de problemas e de lutas e de imperfeições. Busquemos a espiritualidade sublime. Selecionemos as coisas boas que nos possa sintonizar com essa espiritualidade sublime. E em seguida, trabalhemos, batamos por nossa localização dentro dela,
a hora do esforço e da boa vontade, a fim de que possamos converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Desta maneira, serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Lembremos, meus irmãos, que o título do nosso estudo de hoje é o auxílio do alto. Nós veremos no decorrer da nossa fala que esse auxílio do alto ele é constante, ele é inequívoco em favor de nós, mas ele exige sempre a nossa contrapartida do nosso esforço, da nossa busca, do nosso empenho. Não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações. O que quer dizer isso aqui? A primeira epístola falou assim, que serás filho das tuas obras e terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que haja feito. Quando a gente lê isso aqui, às vezes a gente pensa nas compensações futuras, no mundo espiritual, quando desencarnarmos e que for feita uma avaliação da nossa luta, daquilo que nós fizemos aqui na Terra. Então, aí seria a compensação ou recompensação daquilo que haja feito. Porém, Emmanuel nos afirma que não é preciso desencarnar para conhecer a lei das compensações. Basta que a gente repare, preste atenção na nossa luta vulgar, do cotidiano, do dia a dia. Se usamos severidade para com os outros, seremos julgados pelos outros com rigor e aspereza. Então, veja bem, não precisa essa recompensa às nossas obras, ela não é lá no plano espiritual, é aqui mesmo, no dia a dia. Se a gente usa de severidade com os outros agirão para conosco com rigor e aspereza. Isso é comum. Se praticamos em sociedade ou em família a hostilidade, quer dizer, o tom agressivo, e a aversão, quer dizer, a inimizade entre parentes e vizinhos, é lógico que o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar a antipatia e a desconfiança dos outros. Então, é no dia a dia que essas compensações acontecem. Que aqui falou que serás filho de tuas obras, terás dela o mérito, serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Então, não é lá no plano espiritual, é aqui mesmo. No entanto, nós falamos aqui da questão da severidade, da agressividade, da inimizade, com as consequências, né? Mas, no entanto, pequeninas sementeiras de bondade, o reverso da moeda, geram abençoadas fontes de alegria. Atitudes de compreensão e gentileza estabelecem solidariedade e respeito de nós. Então, uma pessoa educada, polida, agradável, que tem boas palavras, gentil, essa pessoa, todo mundo quer estar perto dele. Essa pessoa gosta, todos gostam dele. Isso é tão comum até em nosso atendimento, nas lojas, em lugares onde nós vamos para comprar alguma coisa. Se o vendedor tem essas qualidades, ele tem facilidade, inclusive, para poder fazer a venda e atrair o cliente. Porque alegria, compreensão geram a mesma coisa, geram coisas boas para aquele que pratica. Otimismo, esperança, nobreza de caráter e, às vezes, as intenções mais puras atraem a nosso favor preciosa oportunidade de serviço. Então, é necessário que a gente entenda que o que se planta se colhe, mas essa colheita, às vezes, ela é imediata aqui mesmo na terra. Se insultamos, porém, nossa tarefa com a preguiça, nossa tarefa é relegar-nos à inaptidão, quer dizer, à incapacidade. Quem fica com preguiça, quem entra no emprego e só quer fazer o trivial, por exemplo, essa pessoa normalmente não vai para frente.
não vai para frente. Ela acaba numa incapacidade porque ela não procura fazer a sua parte. Porém, o trabalho, quando bem vivido, né, executado com amor, ele produz o tesouro da competência. Todos aqueles que conseguem, às vezes, triunfar, mesmo nas coisas materiais aqui, falando de coisas materiais, é alguém que se esforçou, é alguém que se empenhou, é alguém que se dedicou. Isso é a mesma coisa para as questões espirituais. Gentileza, bondade, carinho, na tarefa espiritual, são bens a nosso favor e que contribuem para o engrandecimento da tarefa que nós estamos realizando. E por mais nos achemos, às vezes, incapacitados para o trabalho, se você se esforça, se você estuda no campo da doutrina, você acaba se tornando uma pessoa com certo conhecimento. Muitos de nós, isso é o meu caso, que não teve grandes oportunidades de estudar, mas o estudo da doutrina nos deu um conhecimento, uma vivência que nós, sem dúvida, não teríamos se não tivéssemos a doutrina e o estudo dos livros espíritas. Por isso, Paulo já dizia com toda justeza que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Na sua epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, ele disse essas palavras: pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Entendamos que isso não é apenas no mundo espiritual, uma recompensa futura. Isso é no dia a dia e no cotidiano. Tenhamos consciência disso. O auxílio do alto, capítulo 82. Deus auxilia sempre. Essa é uma premissa que nós devemos ter sempre em mente. Deus auxilia sempre. Todas as criaturas humanas na Terra são seus filhos. E todos recebem a oportunidade e a bênção do alto. Porém, tem que ver o nosso lado, o que nós estamos fazendo. Aí Emmanuel, para nos explicar isso, ele vai dar alguns exemplos. Observa, porém, o edifício ainda, o mais singelo, que se levanta no mundo. Todos os recursos utilizados procedem fundamentalmente da bondade infinita. Os recursos utilizados, né? Os materiais, a areia, o cimento, o tijolo, o ferro, o alumínio, a telha, tudo isso são recursos que fundamentalmente procedem de Deus. Porque, mas o homem que fez, mas o homem fez de alguma coisa que estava na natureza. Então, aí que entra a coisa do amparo divino. O amparo divino está aí. Os bens da vida estão aí. A matéria-prima está aí para a construção do edifício. Mas tem que haver a contrapartida do homem. A inteligência do arquiteto, a força do obreiro, o apoio no solo e os materiais empregados constituem dons da eterna sabedoria. Porque, como eu disse, provém da natureza criada por Deus. Contudo, aí entra a parte do homem. Contudo, delineamentos da planta. Porque a planta foi feita pelo arquiteto, que projetou o edifício. Elementos de alvenaria, a colocação do tijolo, fazer a massa, né? Metais diversos que foram utilizados e agentes outros da construção, como madeira e outras coisas mais, né? Não se expressaram e nem se arregimentaram no serviço a toque de mágica. Então, os materiais estão na natureza. A matéria-prima vem da natureza. Mas a parte do homem teve que ser feita para que o edifício acontecesse. Então, a planta, o trabalho do pedreiro, do servente pedreiro, a formatação das colunas com os metais, o concreto.
Enfim, isso não se expressou a toque de mágica. Teve que ter a participação humana, o esforço humano. O lavrador, quer dizer, aquele que planta, que trabalha a terra, roga bom tempo a Deus, pede a Deus que chova no momento certo, na estação certa. Mas ele não colhe sem plantar, embora Deus lhe enriqueça as tarefas com os favores do clima. O lavrador pede a Deus que possa ampará-lo para que ele possa ser bem-sucedido na sua tarefa e na sua colheita. E Deus dá a ele as bênçãos do clima. Mas se ele não for lá arar a terra, se esforçar, colocar a semente na terra, cuidar da semente, limpar a eira, para que o mato não asfixie a planta, ele não vai conseguir colher. Então, vemos aí a questão do auxílio do alto, como ele se processa. As leis de Deus protegem a casa do homem, a residência. No entanto, se o morador não a protege, as mesmas leis de Deus, com o tempo, transformam-na em ruína. Então, as leis de Deus protegem a casa do homem. Então, dá a ele a possibilidade de fazer uma casa. Mas se ele que está morando lá não cuidar da limpeza, não cuidar de vez em quando de fazer uma reforma, de não cuidar para que não haja infiltração nas paredes, por exemplo, com o tempo essa casa vai se transformar numa ruína. Até que apareça alguém com suficiente compreensão do próprio dever, que se propõe a reconstruí-la e habitá-la com respeito e segurança da nossa casa. Nós sabemos que a casa que nós vivemos, nós temos que cuidar dela. Temos que mantê-la com higiene e com reformas assim, periódicas para que ela se mantenha. Né? Em toda parte, a natureza encarece, quer dizer, enaltece, exalta o apoio divino, o apoio de Deus. Mas não deixe de recomendar, ainda que sem palavras, o impositivo do esforço humano. Auxílio do alto. Todos nós desejamos o auxílio do alto, o amparo de Deus, o apoio divino para as nossas lutas aqui na Terra. E realmente a natureza que nos cerca, ela exalta e enaltece esse apoio divino constante à humanidade. Mas, por todas as formas que a gente, inclusive nos 3 exemplos aqui citados, a gente reconhece e percebe que o impositivo do esforço humano é absolutamente imprescindível e necessário. A criação pode ser comparada à imensa propriedade do Criador, quer dizer, a terra, a existência terrena, ela é comparada a uma imensa propriedade de Deus, do Criador, que a usufrui com todas as criaturas em condomínio perfeito. Então, Deus nos deu a casa planetária, com todas as suas leis e todas as suas riquezas naturais, para que ele e nós pudéssemos usufruir em sistema de compartilhamento. Quer dizer, condomínio perfeito é um compartilhamento e participação perfeita, no qual as responsabilidades de cada um de nós, que fazemos parte desse condomínio da Terra, crescem com a extensão dos nossos conhecimentos e cresce também com a quantidade dos bens obtidos por nós, que nos foram confiados. Então, muito será pedido, né, àquele que muito tem ou que muito recebeu. Essa, resumindo, é o que quer dizer aqui a palavra de Emmanuel. Não nos esqueçamos de que conhecimento superior traduz responsabilidade. Quanto mais conhecimento nós tivermos, maior são as nossas responsabilidades. E nós dissemos de início que a doutrina espírita nos abre os portais da eternidade. Nós espíritas somos milionários do conhecimento. Portanto, a nós será pedido mais vivência,
mais obras, mais conduta, quando chegar o momento dessa auferição de nossas responsabilidades. Se o cristão, e aqui Emmanuel fala de forma geral, não fala só o espírita, mas se o cristão recolhe os dons do alto, os dons divinos, clareando-se-lhe o discernimento, que é isso que nós temos, espíritas, né? Somos agraciados por uma amplitude maior de discernimento. Como, então, não esperar de nós a contribuição de amor na sublimação da vida que nos serve? Se nós temos esse discernimento, como não esperar de nós essa contribuição? Mais esclarecimento e mais fé significam para nós mais amplas obrigações. Essa é uma grande responsabilidade nossa, porque nós somos mais conhecedores da realidade espiritual. Portanto, nós temos que dar conta de maiores responsabilidades. A nós mais será pedido. Não digas desta forma sem a obrigação de pensar, estudar, influenciar, programar, agir e fazer. Embora nós peçamos a assistência do alto, o amparo divino, e na certeza que realmente recebemos esse amparo divino, isso não nos exime da obrigação de pensar, quer dizer, de refletir sobre aquilo que nós estamos fazendo, de estudar. O espírita precisa ser um amante dos livros do estudo, para que ele possa ampliar o seu discernimento e ampliar a sua capacidade de acerto. Influenciar para o bem. Nós precisamos ser influenciadores do Evangelho através do quê? Da nossa conduta e do nosso exemplo. Precisamos programar as nossas atividades da melhor forma possível para que elas possam produzir aquilo de melhor que nós precisamos fazer. Agir e fazer. Então não podemos simplesmente rogar, contar com a proteção do alto e cruzar os braços. Não tem sentido isso. Lembremos-nos aqui do Divino Mestre Jesus. Vejamos alguns pequeninos exemplos da vida extraordinária do Mestre de Nazaré. Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios. Foram apenas 3 anos de apostolado que Jesus dedicou à pregação do Evangelho na Terra. Com 3 anos apenas, ele acendeu as luzes do seu Evangelho para os milênios futuros. Hoje já temos mais de 2 milênios da vinda do seu Evangelho na Terra. 3 anos apenas. Congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. Pensemos isso, meus irmãos. Jesus nasceu num pequeno país, na Ásia, na Palestina, dominada naquela época pelo imperialismo dos romanos. O seu país era dominado. Ele viveu a maior parte de sua vida naqueles vilarejos nas margens do lago do Tiberíades, Nazaré, Cafarnaum, por exemplo. Os seus 12 companheiros foram pessoas comuns do povo. A maioria deles eram pescadores do lago do Tiberíades. E com isso ele renovou o mundo. Ele não cursou faculdades, né? Ele não esteve entre os poderosos, ele não nasceu em palácios, ele não teve apoio de políticos, ele não teve apoio dos maiorais da religião dos seus irmãos, né, dos seus compatriotas, ele não teve, pelo contrário. E com esses 12 companheiros, ele renovou o mundo. Com uma pregação na montanha, o Sermão do Monte, né, ele inspirou milhões de almas para a vida eterna.
maravilha extraordinária do Sermão do Monte. Uma simples pregação no monte, simples, né? Pregação essa realizada no recanto da natureza, o povo ouvindo. Ele renovou, né? Ele inspirou milhões de almas para a vida eterna. Converte a esmola de uma viúva, a viúva pobre de Jerusalém, né? O óbolo da viúva, em lição imperecível de solidariedade. Em verdade, essa pobre viúva deu mais que todos que depositaram no gasofilato. Essa simples lição que ele observou numa mulher pobre, uma viúva, paupérrima do seu tempo, ele transformou isso numa grande lição para a humanidade. De 5 pães e 2 peixes, ele retirou alimento para milhares de famílias. Então, Jesus sempre fez do mínimo o máximo. Né? E de tudo isso que o Evangelho nos trouxe, citamos apenas alguns poucos exemplos aqui, de tudo isso, nós somos testemunhas, porque nossa condição é de beneficiários do Evangelho. Fomos agraciados pelas bênçãos do conhecimento do Evangelho de Jesus. Então, nós somos testemunhas desses feitos extraordinários do Mestre. Em razão, pois, do nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência. Que estamos fazendo, meus irmãos, das bagatelas de nosso caminho? Quer dizer, das mínimas coisas que a nossa miserabilidade possui para agir. Porque todos têm alguma coisa de bom para fazer, apesar do reconhecimento da nossa desvalia. São bagatelas, é verdade, mas o que estamos fazendo dessas bagatelas? Estaremos aproveitando nossa oportunidade para fazer algo de bom? É uma questão que nós precisamos estar meditando, sobretudo quando das nossas orações, porque o tema aqui é auxílio do alto. Mas o auxílio do alto é constante. Deus auxilia sempre. Mas o que estamos nós fazendo da nossa parte? Emmanuel, ao grafar esta página, certamente ele nos quis lembrar do adágio da sabedoria dos milênios. Ajuda-te que o céu te ajudará. Isso, no fundo, equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor. Entretanto, nada conseguirão realizar por nós se não dermos de nós, pelo menos, o mínimo. Então, esse é o espírito da lição de hoje de Emmanuel. Ele nos quis relembrar a sabedoria milenar do ajuda-te que o céu te ajudará. E isso quer dizer que as leis de Deus estão sempre nos auxiliando, nos amparando com o máximo. Mas se nós não fizermos o mínimo, pelo menos, esse amparo divino não conseguirá nos favorecer, nos ajudar e contribuir para que a gente possa, em nossa existência, construirmos algo de bom, de valioso, de útil para a humanidade e para a evolução dos nossos espíritos. Desejamos, pois, a todos os irmãos que nos ouvem muitas realizações espirituais. Consciente, porém, estou de que, por mais que façamos a nossa contribuição, será sempre o mínimo, ante o máximo que nós temos recebido da espiritualidade maior. O máximo que nós temos recebido da espiritualidade maior. Façamos pelo menos o mínimo. Muito obrigado a todos.